O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, a palavra de Deus é palavra viva. Ela acontece na nossa vida se a gente acreditar. É só a gente escutar bem, entender e colocar em prática. Tem muito ensinamento hoje aqui. Naquele tempo é hoje, é agora. Na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece. Tá certo? Acontece no coração de quem acredita. Esse tempo aqui é o kairos, tempo grego, que quer dizer salvação, tempo de salvação. Na hora que é anunciado, eu posso ser salvo hoje, se eu acreditar nisso que está sendo anunciado. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia é um lago, só que é um lago muito grande, no norte de Israel. Ainda existe. Estive lá 3 vezes, fiquei lá 1 mês. Primeiro fiquei 1 semana, depois fiquei 1 mês, depois fiquei 1 semana. Em 3 anos diferentes.
A gente nem consegue ver direito o outro lado, porque é muito grande esse lago. E tem várias cidades perto do lago. Cafarnaum, Genezaré, várias cidades, tem as cidades gregas. Jesus, ele morava ali perto do lago. A casa de Pedro era perto. Então, ele ficava andando de uma cidade para outra lá. Fazendo o quê? Ensinando, curando, tirando Satanás. Era isso que ele fazia. Aí o povo queria escutar Jesus. Gostava quando ele falava, mas também queria ser curado. Queria ver ele tirar o Satanás. E hoje ele vai multiplicar o pão. O lago da Galiléia, o mar da Galiléia, é chamado de Tiberíades. Por que Tiberíades? Tiberíades. Tibério era o imperador romano. O imperador estava dominando aquela região, como se hoje os Estados Unidos invadissem aqui o Brasil e dominasse o Ceará. Aí botavam um bocado de nome com o nome deles. Era isso que estava acontecendo. O imperador romano, quando Jesus nasceu, era quem dominava lá no território. Tibério era um dos imperadores. César era outro. Cesareia, outra cidade, dedicada a quem? A César, imperador. Tiberíades é o lago, dedicado a quem? A Tibério, outro imperador romano. Uma grande multidão o seguia. Sempre onde Nosso Senhor está, tem uma grande multidão que quer o quê? Ser curada. E hoje vai querer comer pão. Porque via os sinais que ele operava. Jesus operava sinais. Infelizmente, tem faculdade teológica que diz que nada disso aconteceu, não existiu milagre. Está escrito. Ele fez sinais, ele fez prodígio, ele fez milagre. Não quer acreditar porque não quer, né? Então hoje ele vai fazer um sinal muito importante, um prodígio, um milagre. E fazia sinais a favor dos doentes, ele curava. Curou a sogra do Pedro, curou o servo do centurião, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Tudo milagre Nosso Senhor fez. O evangelista João chama de sinal. Em grego, semeion. Jesus subiu ao monte. Monte na Sagrada Escritura é o local da manifestação de Deus, é o local onde Deus se manifesta. Prove, Moisés foi no Monte Sinai, no Monte Horebe, que Deus deu as tábuas da lei. Êxodo 19, fez uma aliança com Moisés. Êxodo 19, 20, 24, 32 a 34. Pode ler, chegar em casa. Então é no monte que Deus se revelou a Elias, um grande profeta. Que monte? Monte Horebe, onde teve a teofania de Elias. Foi o estudo que eu fiz em Roma. Eu morei em Roma 12 anos estudando. Eu era muito burro, vai mandar para Roma, para ver se aprendia alguma coisa. Aí embaralhou tudo. Então ele subiu ao monte e sentou-se com os discípulos e a multidão. Discípulos são mais de 70, apóstolos são 12. Quem que fala que é mais de 70? Lucas, pode ler, procure lá em Lucas. Diz aqui o evangelista que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. A Páscoa é a festa mais importante dos judeus, como para nós também. Muita gente pensa que o Natal é a festa mais importante. Não, é a Páscoa. O Natal nós temos mais ou menos um mês de festa. A Páscoa tem 50 dias. Você vê a importância da Páscoa. A Páscoa não é só o domingo da Páscoa, não. São 50 dias. Depois vem Pentecoste. O Natal é mais ou menos 30 dias. Bem, e também a Páscoa dos judeus vai ser a Páscoa de Jesus, daqui a 3 anos, quando ele vai morrer e ressuscitar. Levantando os olhos, Jesus então foi para o monte com os discípulos. Ele levanta os olhos e vê uma grande multidão que estava andando no encontro dele. Esse levantar os olhos, no grego,
É a mesma raiz de ressuscitar. Eu estou falando em ressurreição, não estou falando em reencarnação. Reencarnação não existe. É invenção, negócio de espiritismo. Negócio de invocar morto. Não existe. O morto não vem. Quem vem é o cão. Você está falando é com um cão, e está pensando que está falando com o morto. O morto não fala. Onde já viu o morto falar? Onde é que está nos evangelhos? Em Lucas, aquela parábola lá do Lázaro e do rico. Os dois morreram, o Lázaro passava fome aos pés do rico. O rico não dava nada para ele, dava até para os cachorros, mas não dava para o pobre. Aí morreram os dois, pode ler. Lázaro foi para o céu, seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. Aí o Lázaro viu o rico no inferno, viu. Aí o rico pediu para voltar para a terra para avisar os irmãos dele, para se converter, senão ir para o inferno. Aí o Abraão vai dizer: fique aí, bichinho. Quem está aí não sai não. E nem quem está no céu não sai. Não tem esse negócio de invocar morto, não. Aí inventaram esse negócio de espiritismo, dar mão, não sei o quê, e invoca. É o Satanás. Cada oração que eu faço aqui, essas orações de libertação, manifesta. A pessoa está com Satanás. Por quê? Porque foi atrás. Macumba, do mesmo jeito. Então, quem vai para macumba pode comungar? Não, fique lá mesmo. Compre um tambor novo, fique lá, batendo os tambor. Mas não volte para cá não, né? Ou é lá ou é cá. Não pode ir para lá e vir para cá não. E espiritismo é a mesma coisa, pode comungar não. Então, é ressurreição. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez. Esse espiritismo aí diz que a pessoa morre não sei quantas vezes. Aí ressuscita num gato, num cachorro, num preá, num mosquito, numa muriçoca. Eu lá quero ser muriçoca, né? Não tem isso não, pessoal. A gente só nasce uma vez, só morre uma vez, ressuscita uma vez. Levantando os olhos, então Nosso Senhor vê a grande multidão. E ele diz a Filipe, quem era Filipe? Um dos apóstolos, mais do que discípulo, ele era apóstolo. O que é que ele diz? Onde é que vamos comprar pão para essa multidão? Era uma grande multidão. Ele começou a ensinar, caiu à tarde, chegou à noite, o povo ficou lá escutando. Muito mais do que aqui. A leitura diz que era 5.000 homens. 5.000, se cada um tivesse uma mulher, 10.000. Se cada um tivesse um filho, 15.000. Se fosse lá no castelo, era bem 50.000. Cada homem tem 4, 5 mulheres, não sei quantos filhos, né? Era gente demais. E Nosso Senhor mandou todo mundo sentar. Mas primeiro ele perguntou para o Filipe: como é que a gente vai alimentar esse povo? Né? Como é que eu vou dar de pão para comer esse povo todinho? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Por que ele perguntou? Para provar a fé do Filipe. Acontece com a gente, muitas vezes Nosso Senhor prova a nossa fé. Eu escuto muitas vezes: eu estou me convertendo, estou me aproximando de Deus, aí tem muita tentação. Ótimo, é bom, para provar se você quer Deus mesmo. Tem que provar se você quer Deus ou está só brincando de Deus, ou brincando com Deus. Então ele prova a gente, prova a nossa fé, né? E Filipe diz: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 moedas de prata, uma moeda já era muita coisa. Imagina 200 moedas de prata, sei lá quanto é isso, 100 mil reais de pão. É muito dinheiro. E eles não tinham dinheiro. Nosso Senhor vai fazer um milagre. Eles não tinham dinheiro. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino, tem aqui um menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Nada. Tem gente que come os pão tudinho, os peixes tudinho e deixa os outros sem nada, né? 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus disse. Jesus não ficou perturbado não, ficou tranquilo. Pode sentar todo mundo aí, pessoal, senta aí, todo mundo. Pode sentar vocês. Era uma montanha, ele estava lá no alto, ele viu todo mundo, pode sentar. Sentaram na relva, na grama.
E aqui novamente diz 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria. Tomou o pão, deu graças e distribuiu. Os 3 verbos da Eucaristia. Se prestar atenção na missa, eu vou falar isso. Tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo. Mesma coisa. Então isso aqui é o sinal de quê? Eucaristia. Tem 2 sinais aqui, a Eucaristia e o pão mesmo. Porque a Eucaristia é pão. É carne de Cristo, mas é pão. Então os 3 verbos aqui significa que esse aqui é um sinal da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, que Jesus não tinha dado ainda, mas ele vai dar para os discípulos na quinta-feira santa. Então isso aqui é uma antecipação da Eucaristia. Eucaristia, a palavra grega, quer dizer ação de graças. Eucharistou, é dar ação de graças a Deus. Eucaristia é uma palavra grega, né? Então, o primeiro sinal aqui é da Eucaristia. Mas Jesus mandou eles se sentarem, né? Tomou os pães, deu graça e distribuiu a que estavam sentados, né? E fez o mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos, saciados. 5 pães e 2 peixes. Pode acontecer? Não, pode. Nosso Senhor não é Deus, não? Então pronto. Ele faz o que ele quer. E continua fazendo na missa. Quando o padre, ele consagra, ali, além de ser pão, é o corpo de Cristo. Aqui não é peixe, aqui é vinho, é sangue de Cristo. E aquela hóstiazinha pequenininha é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que é sinal do que aconteceu aqui. Depois que comeram, ainda sobrou um bocado de coisa. E recolheram 12 cestos. 12 porque 12 é um número perfeito. 12 tribos de Israel. Aquela mulher do Apocalipse com a coroa de 12 estrelas na cabeça, é Maria, a igreja. Significa perfeição, 12. E a igreja o que é? Perfeição. Esse milagre aqui o que é? Perfeição. Jesus o que é? Perfeição. Por isso que tem 12 aqui. A metade de 12 quanto é? Metade de 12 quanto é? 6. 666. Onde é que está esse 666? No Apocalipse, é o anticristo, é o cão. Por que é 666? Porque é a metade de 12. 12 é perfeição. 6 o que é na Bíblia? Imperfeição. E 3 vezes 6 é o cúmulo da imperfeição. Então o anticristo, ele é o que? O cúmulo da imperfeição. Aquele que se coloca contra Cristo. É o cabo mais perverso que existe. Esse é o 666. Tem gente procurando 666 em todo canto. Já está na terra há muito tempo, fazendo bagunça aqui. Todo esse pecado que está no mundo aí, vocês pensam de quem é? É do 666. Ainda quer ir atrás dele? Não vá não, meu filho, que ele já está aí. Corra dele, né? Mas precisa ter medo dele também não. Quem está com o Nosso Senhor não tem medo dele não. Agora, se estiver distante do Nosso Senhor, né? Então recolheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães e dos peixes também, né? Aí, não terminou ainda não. O pessoal, quando viu isso, ficaram assim muito satisfeitos com o Nosso Senhor, né? E disseram, ele é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. É o profeta? É o maior profeta que existe, maior do que Elias, maior do que Moisés. Por quê? Porque é Deus. Moisés não é Deus, nem Elias. E disseram, quando Jesus notou que o povo estava chamando ele de profeta e queria proclamá-lo rei, além de chamar de profeta, o povo que estava lá queria fazer de Jesus rei deles. Jesus aceitou? Jesus aceitou? Não. Não se envolveu com o negócio de rei, de política, não. O reino dele não é desse mundo. Os políticos, quando dão uma coisa, pedem 10. Aí vem pedir voto no próximo ano aqui, depois promete uma ruma de coisa e não faz nada. Jesus não se mete com essa gente. Nem ele quis ser rei. Tá? Por quê? Porque o reino dele não é daqui, não é desse mundo. O reino dele o que é? É a missa, é a confissão, é a Eucaristia, é o perdão,
é a adoração, é a oração, é a caridade. É esse o reino dele. Esse reinadozinho aí de Tibério, de César, de presidente, de governador, ele não quer não. Não quer mesmo. Porque é uma coisa só humana. Não que a política em si, ela é ruim. Não é. O problema é que os homens que estão aí que são ruins. Não é a política. A política é uma coisa boa. Mas eles estão aí roubando. Em vez de fazer coisa boa pelo bairro, já falei aqui muitas vezes, aqui precisa de saneamento, não tem, precisa de uma faculdade para o jovem, não tem curso técnico para jovem, não tem nem UPA aqui, não tem nada. Né? E cadê os políticos? Se tiver algum me escutando, cadê? Eu tenho 42 mil habitantes nessa paróquia, eu não tenho essas três coisas que são mais que é o essencial. Aí faz uma rua aqui atrás, não sei o que, bota uma florzinha, quer saber de flor não. Eu quero saber de saneamento, eu quero saber de educação, eu quero saber de saúde, que é o mais importante. E eles não fazem. São os políticos do Brasil. Qualquer um, não defende nenhum. Só defende aquele que deu o terreno para nós, que vamos fazer um santuário e uma casa para a senhora idosa. Então essa foi o evangelho. Aí tem a primeira leitura, que fala de um tal de Eliseu. Veio um homem de Baal Salissa. Baal era o nome de um deus pagão do Antigo Testamento, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus. Eliseu era o homem de Deus. Esse homem que chegou até ele era um profeta que andava com ele. Eliseu era um profeta do Antigo Testamento. Ele foi discípulo de Elias. Elias ressuscitou um menino, filho de uma viúva, e Elias multiplicou o pão. Eliseu vai fazer a mesma coisa. Ele vai multiplicar o pão. Só que é muito pequeno em relação a Nosso Senhor, porque ele não se iguala a Nosso Senhor. Nosso Senhor é muito maior do que ele. Aqui ele multiplica 20 pães de cevada e trigo, né, para 100 pessoas. 20 pães para 100 pessoas. Jesus foi 5 pães para 5.000 pessoas. É bem diferente, né? Mas é um milagre também. No Antigo Testamento tem milagre? Tem. Tem no Antigo, tem no Novo. É só ler a Bíblia, mas tem que ler, né? Então, no Antigo Testamento, esse milagre da multiplicação já tinha acontecido? Já. Não só com Eliseu, mas com Elias também. Tá certo? Leia lá a história de Elias. Onde é que está? Primeiro livro dos Reis, 17 a 19, 21, segundo Reis 1 a 2, são 5 capítulos, pode ler. Esses 12 anos que eu fiquei estudando, eu estudei esses 5 capítulos aí do Elias, lá em Roma. E a segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, que é da carta, é a carta de Paulo aos Efésios. Ele fala assim: irmãos, irmãs, eu prisioneiro no Senhor. Ele estava preso. Aí o apóstolo foi preso? Foi. Por isso que hoje, se o padre for preso, se estiver fazendo bem, né? Se estiver fazendo coisa errada, aí merece. Mas se o padre for preso porque anunciou a palavra de Deus, Paulo também foi. Pedro também foi. O importante é anunciar a palavra de Deus. Hoje, qualquer coisa, eu estou prendendo os padres porque estão falando a verdade, né? O pessoal não gosta de ouvir a verdade. Então, Paulo, aqui nessa leitura, ele estava preso. Eu, prisioneiro no Senhor. Preso por quê? Porque anunciou a verdade, que falou a verdade. Aí incomoda, quando fala a verdade, incomoda. Quando fala que os políticos não fazem nada, incomoda. Entendeu? Quando fala que divórcio é errado, aborto é errado, união civil de pessoas do mesmo sexo é errado, ideologia de gênero é errado, tudo isso é errado. Aí tem gente que fica enfesado. Pode ficar, meu filho, enfesado. Tome o Tilenol, né, para se acalmar. Né? Mas tem que dizer, né? Legalização da droga é errado, tudo isso é errado. Estão querendo corrupção, política é errado. O que é errado tem que dizer, o que é certo tem que dizer. É obrigação do padre, né? Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto, é uma exortação a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Cada um de nós aqui tem uma vocação, e a nossa vocação primeira é ser santo. Qual é a sua vocação? Ser santo. A do padre, ser santo. Ah, mas eu não sou não. Pois seja. Como é? Oração, confissão, adoração, missa, caridade. Pode dizer a verdade também faz parte.
Não ter medo de dizer a verdade, né? A nossa vocação é ser santo, com toda humildade e mansidão. Para ser santo, a receita hoje que Paulo dá é o quê? Ser manso, eita, eu estou lascado, e humilde, piorou, né? Mas é a porta, o jeito de ser santo é esse. Ele também não era muito manso não, se você quer saber. Paulo era meio bravo, Paulo e Pedro, né? Tinha que ter um temperamento forte, senão não ia aguentar não. Um morreu, cortaram a cabeça dele, decapitado, que foi Paulo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Nosso Senhor. Tem que ter coragem, ou não tem? Tem ou não tem? Quem é que tem coragem de morrer crucificado aqui? Levanta o braço. Ninguém. Eita, tem uma meninazinha lá atrás. Quem é que tem coragem? Quem tem coragem de ser decapitado aqui? Ninguém, né? Mas Deus dá a coragem na hora, né? Na hora Deus dá a força. Aí, outro ensinamento dele na leitura: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Ter paciência, suportando um, mas também dizer a verdade, irmão. Suportar não é aguentar tudo, não, né? Tem que dizer a verdade liberta. Isso no amor. Amor não é sentimento não, que ele está falando. Amor é dar a vida pelo outro. O amor cristão é dar a vida pelo outro. Como é o pai que dá a vida pela mulher, pelos filhos, a mulher que dá a vida pelo marido, pelos filhos, os filhos que dão a vida obedecendo pelos pais. É assim o amor cristão. Tanto faz, se sente ou se não sente, tem que dar a vida pelos outros. O padre, a vida pela comunidade. É o único amor que existe esse. O resto é amor de novela aí, não presta não, né? Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito. Aí ele fala da unidade do Espírito. O Espírito é um. Só tem um Espírito. Negócio de espiritismo não é esse não. É o Espírito Santo. Ele é um só. Que é um com Deus, Pai e o Filho. Não são três deuses não. É um Deus e três pessoas. Então essa unidade no Espírito. É o Espírito que nos dá a unidade na igreja, da igreja, pelo vínculo da paz, nos fazendo sentir o quê? Paz. Qual é assim, o sinal que eu estou na unidade, no Espírito? A paz, quando eu sinto paz. Não a paz superficial. Não é uma paz aí, mais ou menos. É uma paz mesmo profunda. Que vem da onde? Da missa, da confissão, da oração, da adoração. Não vem de outra maneira não. O mundo não tem paz. A paz, essa paz aqui que ele fala, só na igreja. Igreja católica, que foi a única que foi fundada por Cristo. As outras vieram depois, né? Pelo vínculo da paz. Ele continua: há um só corpo de Cristo, um só Espírito Santo, uma só esperança a quem nós fomos chamados. Tem duas não. Tem dois corpos de Cristo aqui e naquela igreja? Tem não, só tem aqui. Tem Espírito aqui, Espírito acolá? Tem não, é o Espírito Santo que habita na igreja católica. E a salvação dos outros vem através da igreja católica. Eles só vão ser salvos pela graça que vem através da igreja católica. Por quê? Porque Deus quis. Porque Ele quis que fosse assim, né? Há um só Senhor, não tem outro Senhor, né? O Senhor lá da macumba é o cão, não é o Senhor. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro Deus. Muita gente hoje perdida procura Deus no outro canto. Em seitas, em isso e aquilo, aí entra na igreja, sai, entra noutra, sai, vai para aqui, vai para acolá. Não tem paz. A única paz, a verdadeira paz, quem dá é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outro Deus? Tem não. Tem outro Espírito? Tem não. Tem outro Senhor, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo? Tem não. E hoje se fala muito em ecumenismo, né? Teve até uma campanha esse ano aí, ecumenismo, todo mundo dando as mãos, numa ciranda aí, indo para o céu. Isso não é ecumenismo não, isso não salva ninguém não. Ecumenismo para Paulo é acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem ecumenismo para Paulo quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê no corpo de Cristo e no sangue dele. Isso significa que tem ecumenismo com outras igrejas? Não, para Paulo não.
Só tem ecumenismo na igreja católica, entre os católicos. Por quê? Porque só católico reconhece o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E para Paulo só tem ecumenismo no corpo de Cristo, no sangue de Cristo. Dá para entender isso ou não dá? Sim ou não? Né? Então, é lendo. Como é que a gente entende? Lendo, né? Vai lendo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, 40 anos atrás, comecei a ler a Bíblia, verdade, 39 anos, foi em 82. Próximo ano vai fazer 40 anos que eu comecei a ler a Bíblia. Comecei, eu não entendia nada não, mas eu fui lendo. Eu já li 13 vezes a Bíblia todinha, do início ao fim. Já li em grego, hebraico e aramaico, porque eu queria ler na língua que ela foi escrita, não queria ler só em português não. Já li até a Bíblia todinha dos crentes, ali, para ver, para dizer que a verdadeira é a católica. Então é ler, não é num dia. Aprendeu isso no dia? Não, 40 anos lendo. Aí fui estudar, 12 anos ainda fora. Além dos 6 anos no mosteiro, mais 6 do seminário, 12 mais 12, 24 anos estudando. Estou dizendo, eu sou meio burro, aí eu tive que estudar mais do que os outros, né? Para ver se eu aprendia. Então que nosso Senhor nos dê a graça de entender a vontade dEle e anunciar a verdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.